Como vai, pessoal? Sejam bem-vindos ao assunto problemas do primeiro grau. Em continuidade ao assunto de sistemas, Também vai ser visto como no vídeo anterior, no nível de ensino médio. Então vamos lá. Como sempre, um resumo do que vai ser visto. Vamos ver a definição de problemas do primeiro grau. Então, depois vamos para a solução de exemplos, no caso vão ser 2 exemplos. E é claro, ao longo dessas soluções vão haver dicas de estratégia de como montar, de como simplificar a solução. Vamos lá. Seriam problemas do primeiro grau. Como eu falei anteriormente, são problemas para serem resolvidos. Eles precisam primeiro ser escritos na forma de um sistema de equações do primeiro grau, e ao ser solucionado, encontra-se também a solução do problema. Lembrando que são sistemas do primeiro grau, O sistema é dado por um conjunto de equações, como por exemplo, esse sistema de 3 equações a 3 incógnitas, A gente viu anteriormente como se resolve esse tipo de sistema. Outro exemplo também pode ser um que apresente uma solução literal, Eu tenho as incógnitas, Também um sistema de 3 equações a 3 incógnitas, só que ao invés de termos os valores numéricos no segundo membro, a gente tem na forma de letras, É literal. X mais y igual a A, x mais y igual a B, x mais y igual a C. Porque em alguns problemas do primeiro grau pode ser que a solução não seja numérica, e sim literal. Por isso que coloquei esse tipo de exemplos aqui. Essa é a motivação para aprender sistemas do primeiro grau, Porque eles são uma ferramenta, uma estratégia para você poder resolver problemas como esses que eu vou apresentar nos exemplos. São problemas que, para serem resolvidos, é preciso primeiro escrever eles em termos de um sistema de equações, cuja solução também é a solução do problema. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Do item. 2 barcos partem no mesmo instante de lados opostos de um rio de margens paralelas. Viajam cada qual perpendicularmente às margens, com velocidade constante. Supondo que um deles é mais rápido do que o outro, eles se cruzam num ponto situado a 720 metros da margem mais próxima. Completada a travessia, cada barco fica parado no respectivo cais por 10 minutos. Na volta eles se cruzam a 400 metros de outra margem. Qual é a largura do rio? Então, esse é um típico problema do primeiro grau. Vocês vão ver o porquê disso. Antes de começar a solução propriamente dita, eu vou, é claro, para facilitar, eu vou utilizar a convenção que a gente usa na física, Se a distância for metros, vou utilizar tempo em segundos. Quando eu for usar esse tempo, eu vou converter ele para segundo. Feito essa consideração, vamos para a solução do problema. Primeiro aqui uma figura que mostra o que acontece na situação inicial, Ele diz que eles partem no mesmo instante de lados opostos de um rio de margens paralelas, cuja largura nós não sabemos, é o que ele pede no problema, então eu chamei de L. Eles partem perpendicularmente às margens, cada qual tem sua velocidade que é constante, um é mais rápido que o outro. Eles se cruzam num ponto situado a 720 metros da margem mais próxima. Certo? Então eu considerei o seguinte, a margem mais próxima seria essa.
720 metros. Então eu estou supondo que o barco 2 é mais rápido do que o barco 1. Que é claro, o barco 1 se encontra próximo à margem mais próxima, mas se afastando. E o mais rápido se encontra na próxima margem mais próxima, claro, porque ele se aproximou, né? Ele se encontra a 720 metros da margem mais próxima. Considerar que a margem mais próxima foi a que partiu o barco 1, claro. Agora o que a gente pode fazer? Com essas informações que foram dadas, a gente já pode montar nossas primeiras equações. Por quê? Porque o tempo que o barco 2 leva para sair da margem de baixo, chegar a 720 metros da margem mais próxima, é claro, vai ser a distância que ele percorreu, L menos 720, dividido pela sua velocidade. Isso dá o tempo que leva para ele se deslocar até esse ponto de encontro com o barco 1. Já o barco 1, nesse mesmo tempo, ele sai da margem de cima e se desloca 720 metros, levando com isso o tempo dado por 720, que é a distância que ele percorreu, pela velocidade desenvolvida. É claro que são iguais esses dois tempos, porque eles partem no mesmo instante e se encontram aqui nesse ponto. Daqui a gente pode fazer a seguinte simplificação ainda. L menos 720 por 720 é igual a V2 sobre V1. Eu fiz aquela famosa estratégia de multiplicar em cruz, né? Trouxe 720 para o denominador no primeiro membro. E o V2 que estava no denominador no primeiro vai para o numerador do segundo. Que eu fiz isso para isolar a incógnita que me interessa, que é o L, das que não interessam no problema. Não é os valores das velocidades que eu pretendo determinar. Então, feito isso, agora a gente vai para a segunda situação. Ele diz que eles ficam cada um parado por 10 minutos nas margens que eles atingem. Aí depois feito isso, eles partem novamente e se encontram a 400 metros da outra margem. Ele primeiro se referiu à margem mais próxima, que eu considerei a de cima. Aí agora eles vão se encontrar a 400 metros da outra, né? Que no nosso caso aqui vai ser a de baixo. Novamente, o barco mais rápido se deslocou mais, né? É o barco 2. Geral, o barco que chegou nessa margem vai ficar 10 minutos parado, depois se desloca de novo e vai se encontrar com o barco 1 que estava parado nessa margem e que também ficou 10 minutos. Começou a se deslocar de volta. Vão se encontrar a 400 metros. E é claro que essa outra distância é L menos 400. Certo? Então aqui daqui a gente já pode montar outra equação. Só que tem um detalhe. Precisamos levar em consideração os 10 minutos que cada um ficou aqui. Quando o barco 2 atingiu a margem oposta que ele saiu, não vou garantir que foi no mesmo instante que o barco 1 também atingiu essa margem de baixo. Você tem que levar isso em consideração, né? Ficaram 10 minutos parados, mas cada qual em momentos diferentes eles ficaram esses 10 minutos parados. Então na equação a gente vai montar direito para mostrar como é. Beleza, tudo se passou da seguinte forma. Você concorda comigo? Eu considero o intervalo de tempo total em que tudo aconteceu até chegar nessa situação aqui em que eles se encontram novamente. Qual foi o tempo que levou? Ora, o barco 2 foi até a margem oposta, ou seja, ele se deslocou de L. Mais 10 minutos, né, que foi o que ele passou parado, esperando. E depois ele partiu de novo e percorreu a distância L menos 400 com sua velocidade de V2. Então ele percorreu uma vez L na ida, mais 10 minutos, e depois o tempo que leva para percorrer essa distância aqui. E o barco 1
Mesma coisa, barco 1 saiu da margem de cima, veio até a margem oposta, ou seja, ele se deslocou da largura do rio. Depois, somo a esse tempo que ele levou para cruzar o rio, os 10 minutos em que ele permanece parado, e depois o tempo que leva para ele se deslocar dos 400 metros, com essa velocidade V1. A gente pode montar a seguinte equação. V2 cruzou o rio uma vez, no caso vai dar um tempo L sobre V2, mais os 10 minutos que ele passa parado na margem oposta. Multipliquei por 60 para dar em segundos, mais o tempo que leva para ele se deslocar de L-400. L-400 sobre V2. Tranquilo. Mas isso é igual ao tempo que também decorre para o barco 1 chegar à margem de baixo e deslocar-se depois de 400 metros, acrescentando-se também os 10 minutos que ele fica parado. Então, é L por V1, que é o tempo que leva para cruzar o rio, mais os 10 minutos que ele fica parado na margem oposta, que ele partiu. No caso, eu converti também para segundos, mais o tempo que leva para ele se deslocar os 400 metros, né? Vai dar 400 sobre V1. Pronto, essa é a minha segunda equação, que a gente pode observar aqui. Eu posso simplesmente descartar esse termo 600 segundos, porque ele aparece nos dois membros, né? Como esse termo 10 vezes 60 aparece nos dois membros da minha equação, então eles vão se anular. No caso, eu vou ficar apenas com L sobre V2 mais L menos 400 sobre V2 igual a L sobre V1 mais 400 sobre V1. Certo? O que eu posso fazer aqui? Aproveitar do fato de que os denominadores em cada um dos membros são iguais e somar. Aí vai ficar 2L menos 400 sobre V2 igual a L mais 400 sobre V1. O que eu posso fazer aqui? Mesma coisa que eu fiz na primeira equação, né? Multiplicar em cruz para poder isolar um membro só com a incógnita que me interessa e o segundo membro deixar as que não me interessam. Aí eu vou obter a equação 2, né? 2L menos 400 sobre L mais 400 vai ser igual a V2 sobre V1, multiplicando em cruz. Beleza. E agora? Agora a gente tem o nosso sistema de equações, né? Veja que V2 sobre V1 pode ser considerado como uma incógnita. Aí, é claro, eu vou ter o L e essa outra incógnita, né? No meu sistema de equações. É um sistema do primeiro grau envolvendo duas equações ou duas incógnitas. Pelo fato de a primeira e a segunda equações terem o mesmo valor no segundo membro, eu posso resolver pelo método da comparação, né? Então, igualando as equações, que elas têm o mesmo segundo membro, L menos 720 por 720 dá 2L menos 400 sobre L mais 400. Beleza, então o que eu posso fazer aqui? Posso utilizar de uma estratégia que não vai alterar o valor da incógnita, porque não vai alterar a equação 3. Aqui vai ser bastante útil para nos poupar trabalho. Eu vou somar 1 em dois lados da equação 3, porque não vai fazer diferença se eu acrescentar aos dois membros ao mesmo tempo, né? Aí fica a pergunta, por que eu fiz isso? Você vai ver por quê. Feito isso, eu posso transformar tudo isso uma única fração, né? No caso, tirando o MMC de 720 e o 1 que tem aqui embaixo desse outro, vai dar 720. Aqui esse termo, como já era o numerador do 720, não se altera na minha nova fração. Mas
720. Então, é aquela coisa. Somar 1 aqui no primeiro membro seria o mesmo que somar 720 por 720, né? Aí vou ficar com L menos 720 mais 720 sobre 720, igual. Mesma coisa aqui, né? Esse 1 é o mesmo que L mais 400 sobre L mais 400, né? Fica 2L menos 400 mais L mais 400 sobre L mais 400. Agora deu para entender o porquê, né? Esses dois termos aqui vão se anular e a mesma coisa para o 400 no segundo membro. Com isso eu vou ter uma expressão mais simples, né? L sobre 720 igual a 3L sobre L mais 400. Posso fazer uma outra simplificação aqui. Como a largura do rio não é igual a zero, eu posso cancelar os L's nos numeradores de ambos os lados. Vai ficar 1 sobre 720 igual a 3 sobre L mais 400. Feito isso, basta de novo multiplicar e incluir, né? Que a gente vai ter o seguinte, L mais 400 vai ser 3 vezes 720. Claro que depois de fazer essa multiplicação, você vai encontrar 2160. Então isso implica que o L é 2160 menos 400. Subtraindo 400 dos dois membros, né? Você encontra que o L é 1760 metros. Esse é o valor da largura do rio. Pergunta: por que eu usei aquela estratégia de somar 1? Para simplificar o problema. Solução do problema, né? Como é que eu vou saber que preciso fazer isso? Eu, no meu caso, aprendi com o meu professor, né? Esse tipo de estratégia. Então, é assim que a gente aprende. Depois que a gente vê uma vez, a gente começa a ter a prática. A prática começa a nos deixar mais atentos para esse tipo de coisa e usar sempre que possível para facilitar a nossa vida. Uma outra coisa também que facilitou foi poder cancelar o L nos dois lados dessa equação. Por quê? Porque se ele fosse igual a zero, nós não poderíamos fazer isso. Se o L tivesse a possibilidade de ser igual a zero. Mas como ele não pode ser por causa do sentido dele, que é a largura de um rio, o sentido do L que a gente colocou foi esse, né? Então ele não pode ser zero, e por isso simplifiquei mais ainda o meu problema. Caso a gente não tivesse feito a soma de 1 nos dois lados e cancelado esses dois L's aqui, a gente ia ter que resolver uma equação do segundo grau. Então isso aí é uma estratégia que a gente aprende com alguém mais experiente que a gente e acaba, uma vez aprendendo, com a prática, a gente começa a aplicar em outros problemas quando conveniente para facilitar a nossa vida. Um outro detalhe nos problemas do primeiro grau que já deu para perceber desse primeiro exemplo. Nós aqui montamos o sistema de equações, né? Antes nos sistemas de equações já haviam prontos, só que nos problemas do primeiro grau nós temos que montar o sistema de equação. A melhor forma de montar os sistemas de equação a partir do problema, aí vai depender também de prática. Primeiro você vê exemplos, né? Como se faz esse processo e depois praticando. Você vai ver qual é a melhor maneira de se montar, como se monta, qual é a melhor maneira, consequentemente a forma mais fácil de resolver.